Olá, a graça e a paz do Senhor. Estou passando aqui, eu, Nivaldo Abreu, para deixar uma devocional com vocês. Mas antes eu queria pedir a você, né, que você se inscrevesse no nosso canal, que você me ajude. Deixe lá o seu like, compartilhe os meus vídeos. Eu estou com muita dificuldade, queridos, que eu já tive alguns vídeos suspensos pelo Facebook, né, que já cortaram, porque às vezes aquilo que eu falo, eu não sei se por que razão, mas não agrada a eles. Então já me cortaram duas vezes, mas já abri outros, né? Então peço a vocês que me ajudem nesse sentido, né, de compartilhar, de deixar lá o seu comentário, é muito importante para mim, mesmo que seja o contrário, queridos, tá? Mas não deixe de dar o seu ok, de se inscrever no canal, que é muito importante para mim, tá bom? Eu quero deixar com vocês hoje um texto que está lá em Lucas 23, bastante conhecido, que diz o seguinte: E levantando-se toda a multidão, deles o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nação, proibindo-o de dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma nesse homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoraça, né? E alvoraçando o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, né? Por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele fosse fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou, escarnecendo dele, vestiu de uma capa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um para com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados, e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, eis que, não tendo feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes pela festa, e era-lhes necessário soltar-lhes um pela festa, ou seja, um preso. Mas toda a multidão clamou a uma só voz, dizendo: Fora daqui com este e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez lhe disse: Mas qual que mal fez este? Não acho nele culpa alguma. De morte castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou o que devia fazer, o que eles pediam. E então crucificaram a Jesus e soltaram a Barrabás. Queridos, esse é um texto bastante conhecido, que todos nós conhecemos. E eu queria falar o seguinte: se tem alguém que conhece de dor, que conhece de injustiça, que conhece de traição, esse alguém é Jesus. Jesus passou por toda essa situação, mesmo sendo justo, mesmo sendo inocente, né, ele foi acusado. E é interessante dizer que uma das coisas tristes para Jesus, que o entristeceu muito, foi olhar para aquela multidão que estava agora contra ele, porque aquela mesma multidão o seguia. Aonde Jesus ia, essa mesma multidão o seguia, ia atrás dele e o perseguia, né? Mas agora, incitados pelo povo, pelos sacerdotes, né? Os sacerdotes levavam eles, né, a odiar a Jesus. Incitavam ao ódio, pregavam ódio contra esse homem, né? E o que é que aconteceu? Quando Jesus olha para essas pessoas, Jesus percebe que esse era o povo que ele tinha também ajudado. E que agora, incitados pelo ódio, né, sem o conhecê-lo, esse povo estava pedindo a cabeça dele. Então Herodes entrega a Jesus, né? Entrega a Jesus. Por quê? Porque ele pregava contra o sistema.
né? Era isso que Jesus estava fazendo, tentando libertar um povo de um pecado, de um jugo de um pecado. E isso acabou fazendo com que muitos das autoridades da época se levantassem contra Jesus, né? E o acusando injustamente. No fundo, eles sabiam que ele era inocente. Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: se tem alguém que conhece de justiça, se tem alguém que conhece de traição, de justiça e dor, esse alguém é Jesus. E esse Jesus que foi pregado na cruz naquele dia, injustamente, em troca de um Barrabás, que era um homicida que foi solto no lugar dele, Jesus está morrendo ali, quando na verdade aquele lugar era de Barrabás, esse Jesus não ficou morto. Esse Jesus está vivo. E é o mesmo que está olhando por mim e por você hoje. É o mesmo que está vendo, está no controle de todas essas coisas. Porque se tem alguém que conheceu a injustiça, esse alguém é Jesus. E eu posso te garantir que se tem uma coisa que Jesus não concorda é com a injustiça. Uma vez passando por ela, ele sentiu a dor e o peso da injustiça. Então eu quero chamar a tua atenção hoje para que você confie em Deus. Para que você confie em Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. E eu quero aqui dizer para você que muitas vezes não é fácil a gente falar de Jesus, não é fácil a gente tomar partido por Jesus, porque tem pessoas que se levantam contra a gente. É triste, queridos. É triste ver, às vezes, a palavra disse que chegaria um tempo que até os pais ficariam contra os filhos, até dentro da casa você encontra resistência, às vezes, quando você quer falar de justiça. Até dentro de casa. Isso é natural. Mas só que esse Deus a quem eu estou falando, de quem eu estou falando, é o mesmo Deus daquela época, é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou e não vai mudar. Ele tem o controle de todas as coisas. E tudo aquilo que ele prometeu para a nossa nação vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu tenho sido, às vezes, não vou dizer que caluniado, né? Mas tenho sido criticado por estar falando aqui na rádio sobre os acontecimentos. Primeiro que eu estou numa rádio e a rádio tem a obrigação de informar. E eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não vou pregar aqui algo que eu não acho correto. O meu compromisso aqui é com a verdade. Então eu quero parabenizar primeiro a você que está aí fora lutando nessa briga. Eu sei que muitas pessoas vão estar xingando vocês, que vão estar falando mal de vocês, assim como estão fazendo de mim, mas esse é o preço que a gente paga por justiça. Então, eu estou orando aqui em casa, eu estou orando aqui todos os dias para vocês que estão na rua, né? Para que Deus possa dar a vocês resiliência, para que Deus possa dar a vocês a compreensão de que Ele está no comando, de que vocês estão aí, mas nada vocês poderão fazer se não estiverem sob a direção de Deus. Então busquem a Deus, busquem a direção de Deus, façam tudo com muita paz, com muita calma, né? Eu tenho dito aqui que a nossa luta não é contra a carne, não é contra homens, mas é contra algo espiritual, né? Então que você tenha esse entendimento. Tenha esse entendimento. Aquele que sofreu a injustiça é o mesmo que hoje está olhando por nós. É o nosso juiz, é o nosso justificador. É o nosso justificador. Coloque nele a sua confiança e aquilo que ele achar que é o justo vai acontecer, independente de circunstâncias, queridos. Independente de circunstâncias. Mas eu quero, de uma maneira muito especial, né, dizer que eu estou muito feliz de morar nesse país, de ver o meu povo na rua, buscando o quê? Buscando justiça. Então que você faça isso dentro da mais completa paz e serenidade. Não deixe que o ódio tome conta do seu coração. Sabe por quê, queridos? Eu vou deixar bem claro para você. Não há justiça em meio a ódio. Acredite nisso. Essas duas coisas não combinam, não andam juntas. Não há justiça em meio a ódio. Não é o nosso padrão. Façam tudo com muita serenidade. Com muita serenidade, né? Com muita serenidade. Então, o meu desejo hoje aqui, né, é que você tenha esse entendimento de que Deus continua olhando por essa nação. Deus, ele continua olhando. Jesus, aquele que sofreu todas as injustiças, ele conhece a dor da injustiça. Ele sabe o que é sofrer injustiça. E ele não concorda com isso. Ele hoje é o nosso advogado. Ele é o nosso justo juiz. Então, eu queria que você tomasse posse dessa palavra hoje. Continue lutando, sim, buscando o que nós estamos buscando hoje? Liberdade. O que eu busco hoje, o que eu
tento trazer hoje para você é uma palavra de liberdade, ser liberto do pecado, ser liberto da mentira, das manipulações. Isso não é fazer política. Se você quiser me criticar, queridos, achar que eu estou fazendo política, eu não posso fazer absolutamente nada. Mas o que eu defendo aqui é o meu país. O que eu defendo aqui, queridos, é a minha família. O que eu estou aqui em defesa da minha fé. Da minha fé. Que Deus te abençoe. E eu vou mais uma vez pedir a você, me ajude, deixe lá o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam também ter esse conhecimento, né? Inscreva-se no meu canal, me ajude lá, dá uma força para mim lá, dá uma força para mim e que Deus abençoe todos vocês, os caminhoneiros, a todos vocês que estão na rua. Cuidado com aquilo que vocês aceitam para comer, para beber. Tome todo o cuidado, porque assim como vocês estão buscando algo de justo, o inimigo também não dorme, o inimigo também está à espreita, tentando desvirtuar aquilo que vocês estão fazendo dentro de um padrão de justiça e dentro das 4 linhas da Constituição. Mantenham-se assim. Mantenha-os focado na justiça, mas sempre em amor. Jesus, ele, mesmo quando ressuscitou, ele ainda ofereceu perdão àqueles que o acusaram. Nem todos aceitaram, mas aqueles que o aceitaram receberam. Que Deus te abençoe. Deixe lá o seu like e curta o nosso vídeo. Em nome de Jesus.